Eu não vou parar. Nossa, tá ótimo. RCC no ar. Os dons carismáticos. O fogo do Espírito Santo. O seu grupo de oração no rádio. RCC. Miguel, vira o microfone para frente. Católica da Arquidiocese de Belo Horizonte. Pode pôr mais. RCC Mais para frente. RCC no ar. Bom dia! Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Bom dia, Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Belo Horizonte. Bom dia, comunidade Gospamira. Estamos iniciando, um pouco atrasados, o programa RCC no ar, o programa da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu sou o Miguel. Como de costume, todo segundo sábado e quinto sábado do mês, quando acontece, eu aqui estou para que nós possamos vivenciar as graças do Espírito Santo, as graças de Deus, as graças que são destinadas a nós. É uma alegria muito grande retomar esse estúdio, estar na presença de uma das maiores comunicadoras que nós temos na rádio. Bom dia! Um dos 7 maiores. Bom dia. Bom dia, Aninha! Bom dia, Miguel. Bom dia a todos. Amém. Deus te abençoe, querida. Alegria estar aqui com você mais uma vez. E como não podia deixar de ser, para vocês que nos acompanham, Deus tem sido muito, muito generoso comigo, nunca me deixa sozinho, e hoje eu tenho a graça de ter aqui comigo um grande irmão, um grande amigo, um grande parceiro, um homem que Deus me deu a oportunidade de chamar de amigo. Ele costuma estar dentro do bolso do meu paletó. E ele vai se apresentar. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Miguel. Bom dia, Aninha. Bom dia, amados irmãos e irmãs da Arquidiocese de Belo Horizonte, de todos os recantos aí que nos ouvem, que estão conosco agora pelas ondas do rádio. Que lindo isso, né? É uma alegria poder estar aqui com o Miguel. Ô, gente, como que um homem de 2 metros vai caber no bolso do paletó do Miguel? Isso é história, né, irmão? É muita história. Mas é alegria estar aqui mais uma vez. Tenho saudade desse programa. Durante 4 anos eu normalmente estava aqui aos domingos com a Miriana. E aí na nova missão, no novo chamado, agora que eu retorno aqui. Então, uma alegria, viu, Miguel? Obrigado pelo convite. Obrigado por me chamar para estar aqui. É uma alegria estar aqui nessa manhã. Amém. Deus seja louvado. A vantagem, né, irmão, de Deus une, né? Deus une as pessoas, Deus vai aproximando, vai atraindo, né, irmão, as pessoas. E eu e o Daniel já somos amigos, irmãos de caminhada, parceria, choro. Eu tomo café e o Miguel toma cappuccino. E aí Deus vai fazendo a obra acontecer. E é isso, meu amado irmão, minha amada irmã, você que nos acompanha pelo 105.7 Rádio Gospamira, você que nos acompanha pelo aplicativo, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo meu perfil no Instagram, @MigRCC. E esse Mig, quem lançou foi o Daniel também, tá? Então, tá tudo em casa.
Quero cumprimentar você, meu irmão, minha irmã, sócio fiel dessa obra de Maria, a campanha mensal fechada ontem. Nós ainda não temos o percentual de hoje, amanhã, né? Segunda é 31. Segunda, dia 31. Então, olha que maravilha. 92%, meu irmão, minha irmã. Deus seja louvado pelo dom da sua vida. Que maravilha! Você faz parte dessa obra. Tenha certeza que você está sendo um construtor do reino de Deus através da sua ajuda. A ajuda que você faz na campanha mensal da comunidade Gospel Mira. E se você ainda quiser participar conosco deste programa, você pode mandar mensagem para a gente no 984546008. 984546008 é o WhatsApp abençoado da Rádio Gospel Mira. Meu irmão, minha irmã, eu vindo para cá, como de costume, ouvindo a programação da Rádio Gospel Mira, ouvi Dom Otacílio. Se nós pegássemos a fala, Daniel e Aninha, de Dom Otacílio e colocássemos aqui no programa, o programa seria maravilhoso. Que ele falou, parece que nós combinamos, parece que nós ligamos para ele antes. E ele falou basicamente, ele deu a introdução sobre aquilo que nós vamos falar no programa de hoje, que é sobre vida missionária, sobre doação, sobre a nossa doação, sobre aquilo que a igreja espera de nós. Mas nós não podemos, e nós não temos condições humanas de dar continuidade a essa missão, inclusive a este programa, Daniel, Aninha e demais irmãos, sem a presença, sem a força, sem a unção do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, que eu quero clamar neste momento, no início deste programa. Que o Espírito Santo venha sobre todos nós. Que o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, possa te alcançar, meu irmão. Aonde você está, na situação que você está. Talvez numa dependência emocional, psicológica, de alguma situação que está deteriorando a tua vida, a tua caminhada espiritual. Que o Espírito Santo possa ser derramado sobre a sua vida e possa impactar a sua vida na manhã deste sábado. Que ele venha sobre todas as realidades da tua vida, meu irmão e minha irmã, mas que principalmente nesse momento ele possa te dar a clareza daquilo que Deus quer dizer a você em especial. A semente da palavra de Deus, ela precisa encontrar um terreno fértil. E quem prepara esse terreno, que é a terra do nosso coração, é o Espírito Santo. Por isso nós clamamos, vem Espírito Santo sobre todos nós. Vem Espírito Santo sobre mim, sobre o Daniel, sobre a Aninha, sobre toda a comunidade Gospel Mira, sobre as nossas casas, nossas famílias, sobre cada grupo de oração que compõe a Arquidiocese de Belo Horizonte e muito mais, sobre as 28 dioceses, não é isso mesmo, Daniel? Isso. As 28 dioceses, que o Espírito Santo possa alcançar cada coordenador diocesano, cada coordenador de forania, de região, cada servo de grupo de oração, cada sacerdote. Vem, Espírito. Não é isso, irmão? Isso. Cada sacerdote. Seminaristas. Isto. Religiosos, religiosas. Isto, Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, nós te clamamos, Deus. Vem sobre as nossas realidades físicas e espirituais. Sim, Deus. Vem, Espírito Santo, sobre tudo aquilo que os vossos olhos veem e que às vezes nós não vemos. Sim, Deus. Sobre aquilo que os vossos ouvidos ouviram e ouvem. Vem, Espírito Santo. Vem, Deus. Sobre as nossas realidades, histórias, situações. É verdade, Senhor. Sobre as realidades secretas do nosso coração. Vem, Espírito Santo. Oh, Deus, te clamamos. Vem em nosso auxílio.
Como o Santo Antão, nós rezamos nessa manhã: Sim, Deus. vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Demora. Sim, Deus. Sem demora, socorrei. Socorrei-nos. Aqueles que clamam por um milagre, por suas vidas, famílias, filhos, esposas, maridos. Vinde, Espírito Santo. Sim, Deus. Vinde, Espírito Criador. Sim, Deus. Vinde, Espírito Criador. Vem impactar, Deus, a nossa vida, trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, nos dá um entendimento, Deus. Nós clamamos o entendimento, a clareza daquilo que é próprio do Espírito. Nós te damos livre acesso nesse momento, Espírito Santo. É verdade. Declaramos que tu és bem-vindo neste lugar, e este lugar é o nosso coração, é o templo, é o teu lugar. Nós somos templos do Espírito Santo. Por isso nós te damos agora livre acesso. Nós que muitas das vezes trancanfiamos as portas para ti, Espírito Santo, nós declaramos neste momento, tu és bem-vindo. É verdade. Volta, Espírito Santo, volta. Volta para onde nós muitas das vezes te expulsamos. Não te permitimos ser morador, proprietário. Nós te tratamos como inquilino, muitas das vezes, Espírito Santo. E nós te despejamos, muitas das vezes. Mas na manhã desse sábado, no início deste programa, nós queremos declarar: tu és o proprietário do nosso coração. Sim. A ti, Deus, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, irmãos? Amém? Amém, Daniel? Amém. Cara, alegria estar contigo aqui, viu, parceiro? Mas é muita mesmo, não é pouco, não. Chover no molhado, e eu já falei isso tantas vezes com tantas pessoas, chover no molhado, dizer que eu te amo, cara. Isso é muito bom, hein? Uma declaração de amor. Entendeu? 10 Assim, horas da manhã, no sabadão, em glória. é chover no molhado, assim, porque... E esse amor que foi sendo... A recíproca é verdadeira. Amém. E foi sendo criado, sabe, Aninha? Isso é que é gostoso, sabe? Amor sem interesse. Amor sem interesse, de graça. 0800. E é sobre isso que nós vamos falar essa manhã, meu irmão, minha irmã. O Senhor, em oração, me deu a inspiração para nós trabalharmos a questão da nossa vida missionária. O que vem a ser uma vida missionária, quais são os desafios de uma vida missionária, quais são os ônus e os bônus, porque existem, né, ônus e bônus. O que vem a ser, portanto, meu irmão, minha irmã, a vida missionária? Nós vamos trabalhar nesse tempo que Deus preparou para nós, reservou para nós. Pegamos como base, eu passei isso para o Daniel, para que ele se debruçasse, as viagens missionárias de São Paulo. E você vai entender, meu irmão, você vai entender, minha irmã, que Deus vai falar, e você vai entender o que Deus quer de mim e quer de você como missionários. Porque todos nós somos missionários, não é isso mesmo, Daniel? Exatamente. Nós recebemos essa indumentária, vamos dizer assim, né? Através do nosso batismo, né? E esse entendimento da pertença ao corpo de Cristo nos faz todos missionários. Amém. Então, muita gente pensa assim, não, mas eu não sou pregador. Eu não sou pregador. Eu não sou servo de grupo de oração. Eu vou à missa religiosamente. Você foi à missa? A missão começa no final da missa. A missa é só um envio, né? A missa é só o envio, meu irmão. Por exemplo, vocês gravaram, Aninha, vocês aqui da rádio, não sei se foi você e o Tony Júnior, uma nova chamada para a adoração, se não me falha a memória. Não é isso mesmo? Ficou lindo. Lindo, lindo. Você pode
podemos começar a pensar e programar aí uma chamada para esse programa nosso aí. Vamos, tá? Ficou lindo. Aí você e o Tony? Foi, mas quem produziu foi o Gustavo. É. Pois é, missão. Missão. Eu passo aqui, Daniel, pela Via Expressa toda manhã, indo trabalhar, ouvindo a rádio. E eu vi, aí eu falei, gente, que chamada espetacular. Missão. Ultrapassa a Aninha, não é uma rádio, ela não é uma radialista, não vem aqui e fica anunciando os programas, anunciando. Não, é missão. Ultrapassa. Uhum. Não é isso mesmo, Daniel? É, porque tem um chamado nessa voz, né? Tem um chamado nessa voz e essa voz alcança milhares e milhares de lares, de famílias, de casas, pessoas, né? E o Espírito age aí, né, Ana? Amém, obrigada. Amém, querido. É isso então, Daniel? É esse o nosso caminho? Não só, e aqui nós sabemos que o nosso horizonte aqui é ampliado, que nós não estamos falando aqui somente para pessoas, para irmãos e irmãs que participam de grupo de oração da Renovação Carismática Católica, nós estamos falando aqui para cristão de maneira geral. Quantas das vezes aqui tem um pastor lá de São Paulo que costuma participar aqui do programa, e pessoas, como diz o Gustavo, além fronteiras. Então a gente está falando aqui para um universo de pessoas, então não está restrito ao universo da Renovação Carismática. A vida missionária, Daniel, ela é destinada a todos, como você disse no início, a todos nós, inclusive para aquele que ainda não participa ativamente de nenhum ministério, de nenhuma pastoral. Assim nos ensina a Santa Igreja, né Miguel? A partir do nosso batismo, é algo lindo. Eu me recordo de uma cerimônia que eu participei e ficou muito gravado, né? A família daquela criança que estava sendo trazida à igreja para ser batizada, o ritual que esse padre celebrava era muito interessante, que as portas da igreja ficavam fechadas. E aí ele abria as portas da igreja e entrava a família com aquela criança, né? Ou seja, a partir daquele exato momento do batismo, né, aquela criança era incorporada ao corpo de Cristo e à igreja. E a partir desse momento é que nos tornamos corpo de Cristo, embora, contudo, a criança não tenha esse entendimento ainda, mas no batismo ela já se torna pertença, ela já se torna corpo, e como parte do corpo existe uma missão. Cada parte do corpo tem uma missão. O dedinho, né, corta um dedão do pé, por exemplo, que a princípio parece sem utilidade. Nós perdemos o equilíbrio. Alguns guerreiros nômades faziam isso, né? Cortavam os dedões dos pés quando aprisionavam ali os guerreiros inimigos, e eles perdiam o equilíbrio, não conseguiam caminhar. Olha que interessante. Ou seja, cada parte do corpo tem a sua função, a sua missão. E nós, quando fomos inseridos no corpo de Cristo, passamos a ter essa missão. Cada um, como você disse, talvez você não é pregador, anunciador da palavra, talvez você não cante, não é? Mas existe um chamamento de Deus para a sua vida, e nesse chamamento você vai cumprir a sua missão. E olha, quando nós contemplamos esse corpo de Cristo, como existem inúmeras missões nele, né? Sim, com certeza. A gente partindo até mesmo pelo encontro de Paulo com Jesus, a gente vê que muitas vezes, na grande maioria das vezes, o nosso encontro
com Jesus, ele se dá num caminho. E muitas das vezes, como na época Saulo, ele estava num caminho completamente adverso ao caminho que Jesus tinha. Caminho torto, né? Ele tinha o caminho dele, ele achava que o chamado dele, e ele era fiel a Deus. Nós não podemos esquecer disso. Ele era fiel a Deus, aquilo que ele acreditava. Porque ele ainda não tinha tido um encontro com o mestre. Então, isso acontece também, né, Daniel? Exatamente. Às vezes, nas formas mais inesperadas, mais improváveis, o Senhor nos alcança. Saulo, chamado grande, se torna Paulo o pequenino. Aquele que, embora fosse fiel àquilo que o princípio religioso que ele seguia preconizava, ele era arrogante, não é? Sim. Ele era autossuficiente. E ele toma a iniciativa de ir buscar preso os cristãos. Mas no caminho, né, o famoso cair do cavalo. Quantos de nós caímos do cavalo quando nos encontramos com o Mestre, com Jesus? Né? E a partir desse tombo, entre aspas, a partir dessa queda das escamas, que também acontece com Saulo, nós passamos a enxergar um novo. E pode ser em vários lugares, em vários caminhos. Muitas vezes a gente pensa que é só na igreja que a gente encontra com Jesus, né? A igreja é um lugar privilegiado, né? Um local privilegiado. Mas muitas vezes nós encontramos com Jesus, subiram ali para ver a paisagem, subiram ali para tirar fotos, estavam turistando. E ali, naquele louvor que nós fazíamos ali, ao Deus da vida, despretensiosamente em alcançar alguma pessoa, estávamos ali louvando o Senhor. Algumas pessoas foram se achegando, e aí uma mulher falou assim: vocês podiam fazer uma oração por nós? Nós não viemos aqui para isso, mas esse louvor tocou tanto nos nossos corações. E aí ela pediu para fazer uma oração e foi entrando, e foram chegando pessoas, e entrando ali na roda, e nós fomos orando por aquelas pessoas, e ali, despretensiosamente, eles tiveram um encontro pessoal com o Senhor. Eles que estavam ali turistando para tirar foto, para ver paisagem, para passear, e se encontraram com Jesus. Amém. Deus seja louvado. Irmão, pode ficar à vontade para você nos abençoar com a palavra de Deus, com a semente da palavra de Deus, aquilo que Deus suscitou no seu coração. Eu trago aqui, quando você falava das missões de Paulo, né, das viagens de Paulo, algo que São Paulo vai falar no momento. Os momentos de Paulo são sempre muito intrigantes, né? Alternados ali por causa dos combates, das lutas. E aqui na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, ele fala algo muito interessante, não é? Versículo 13, ele diz assim: a ninguém damos qualquer motivo de escândalo, para que o nosso ministério não seja criticado. Mas em todas as coisas nos apresentamos como ministros de Deus, por uma grande constância nas tribulações, nas misérias, nas angústias, nos açoites, nos cárceres, nos tumultos populares, nos trabalhos, nas vigílias, nas privações, pela pureza, pela ciência, pela longanimidade, pela bondade, pelo Espírito Santo, por uma caridade sincera,
pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelas armas da justiça, ofensivas e defensivas, por meio da honra e da desonra, da boa e da má fama. Tidos por impostores, somos, no entanto, sinceros. É interessante isso, porque quando São Paulo inicia a partir desse encontro no caminho para Damasco, se encontra com o Mestre, aquele que era tido como perseguidor dos cristãos passa a ser um cristão, não é? Autêntico. Na essência. Na essência. E aí ele passa a enfrentar uma perseguição ferrenha, primeiro, daqueles do grupo que ele fazia parte, não é? Do grupo que ele fazia parte. E os novos cristãos passam a olhar para ele com uma certa desconfiança. Será mesmo? Esse homem que pregava, que prendia, que estava ali apedrejando Estevão. Ou seja, ele é combatido dos dois lados. E aí ele vai falar de toda essa realidade que ele vivenciava num contexto de independente da realidade, ele permanecia fiel. Você dizia uma palavra aí, né? Amor desinteressado, né? Ele fala aqui a mesma coisa que você falou, né? Caridade sincera, amor desinteressado. Paulo, que anuncia, que viaja, que passa por açoites, por prisões, por calúnias, por naufrágios, açoites com vara, flagelos, ele não tinha um interesse financeiro, ele não tinha um interesse a não ser ganhar almas para Jesus. Amém. Amém. Ele não tinha um interesse pessoal no sentido de obter fama, obter algo em troca do anúncio. Não. Era apenas anunciar Jesus, e ele nos ensina muito isso. Jesus crucificado. Loucura para os daquele tempo e para os de hoje. Loucura para os homens. O Cristo crucificado, que na cruz nos adquire por um alto preço, seu sangue precioso derramado. Esse Paulo, que era grande, se torna pequenino. Esse Paulo, que era famoso entre aqueles que ele pertencia ao grupo anterior religioso, ao povo fariseu, né? Se torna um perseguido. E hoje, quando nós contemplamos a Escritura, o Novo Testamento, eu fico imaginando, não fosse São Paulo apóstolo, o que seria de nós? O que seria da igreja? Vamos ampliar o horizonte, né, Daniel? O que seria da igreja? Muito provavelmente, por obra e graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós poderíamos estar aqui. Por obra e graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra que o Senhor me deu, até eu não partilhei contigo, e a confirmação foi até na Santa Missa que eu assisti ontem à noite, na Canção Nova, da abertura da conferência do Cáris, que iniciou ontem. E, se não me falha a memória, Dom Giovanni estava presidindo, e ele falou sobre o legado. O legado, Paulo deixou um legado. Ele deixou um legado enquanto Saulo, porque muitos continuavam até desacreditando daquilo que era a fé até então,
e daqueles que passaram a crer por causa do testemunho dele. Então, no meu modo de ver, Daniel, não sei qual que é a sua visão, o legado que ele deixou enquanto missionário nos alcançou hoje. Mas pode ter, naquela época, ter desiludido muitos que iam até Deus por causa do legado que ele estava deixando. Sim. Você consegue entender assim? Porque nós não podemos esquecer disso também, Aninha. Nós, cristão, católico, batizado no Espírito Santo, nós vamos deixar um legado. Nós vamos deixar um legado. Nós não podemos ter medo disso. Nós vamos deixar. Não é porque nós somos maravilhosos, não. Não é. Mas é porque as pessoas veem, principalmente quem nos conhece há mais tempo, veem quem nós éramos e quem nós somos a partir desse encontro com Jesus. Então, quando você falava, e maravilhoso o testemunho da família, né, que o padre fecha as portas e na hora do batismo abre-se as portas para a criança, inclusive até um simbolismo espiritual maravilhoso. Ela está sendo não enxertada, mas inserida. Né? É espetacular. Então, quando nós somos inseridos nesse novo de Deus, como Saulo foi, porque ele foi inserido como Saulo se transformou em Paulo, mas ele entrou como Saulo. Nós entramos como pecadores, como, né, desprovido não da graça, mas desprovido de boa intenção. Muitas das vezes queremos, eu quero trabalhar lá na rádio, eu quero ser igual a Aninha. Por outros meios, outros objetivos. Foi o que aconteceu com Saulo. É mais ou menos por aí, Daniel? Ele estava indo perseguir, trazer preso, né, porque a igreja nascente, a igreja militante que nasce ali, nasce perseguida. Então, para a religiosidade da época, o cristianismo que nasce ali era uma seita e precisava ser combatido. Então Saulo vai com esse propósito de procurar fazer presos para aplacar, para acabar com essa, entre aspas, seita que se inicia. Então, fiel, como você disse, ao Deus, né, Adonai, ao Senhor, ele não conhecia Jesus e ele vai a Damasco buscar prender aqueles chamados líderes dessa seita que estavam, entre aspas, blasfemando contra o Deus vivo. Sim, o Deus que ele conhecia. Exatamente. E muitas vezes a nossa realidade também é assim. Quantos e quantos, às vezes eu estou pregando aí em alguns encontros para a juventude, alguns jovens são atraídos para esse encontro porque tem uma menina bonita, porque tem um rapaz bonito, e vai ali somente, não para ouvir a palavra, não para ter encontro com o Senhor, mas por causa daquela garota, daquele garoto. Quantas vezes nós temos essa notícia? Sim, sim. Isso é vivência, inclusive, né? Que a gente vive isso, né, Daniel? Exatamente. E você acha, Daniel, que como naquela época, o que ficou marcado na vida daquele homem, que até tem um simbolismo, né, muito forte, dele perder a visão, é porque a visão precisava ser não retomada, mas uma nova visão. Tem um simbolismo teológico aí, você sabe muito bem disso, que ele não precisava, e ele não iria retomar a visão, ele iria ter uma visão diferente. Uma visão ampliada, uma visão daquilo que era de Deus, não aquilo que era dele, próprio dele. Aquilo que aconteceu e que gerou tantas dificuldades no ministério, na vida missionária de Paulo, está muito dentro daquilo que nós, missionários, vivemos hoje.
nós estamos vivendo essa época de não querer viver a visão de Deus, daquilo que Deus quer. Nós, missionários, nós estamos vivendo isso? Eu pergunto isso porque você, enquanto coordenador, presidente do Conselho Estadual da Renovação, você tem tido, a sua visão foi ampliada. Você tinha uma visão arquidiocesana, que já não era pequena, pelo contrário, sua visão foi ampliada, não só a nível Minas, mas a nível Brasil, e isso te fez, com certeza, te fez ter um choque de realidade também, né, irmão? Daquilo que talvez Paulo tenha tido. Falou, poxa, peraí, eu tinha essa visão aqui, eu estava confortável nessa visão aqui. Aí, Jesus vem e, poxa, na hora que eu estou achando que eu estou no mamão com açúcar, e vai lá e amplia a minha visão e me dá, agora que eu vou poder tomar meu cappuccino mais tranquilo aqui e tal, ele vai lá e aumenta, me dá mais incumbências, me dá mais responsabilidade. Isso era aquilo, você acha que isso foi o que aconteceu com Paulo, com aquele novo homem, e que talvez esteja acontecendo com a gente também, para quem acolhe verdadeiramente a missão dada por Deus? Isso dá para quase escrever uma tese, né? Dá. De uma tese teológica. Dá, com certeza, irmão. Mas, com certeza, Miguel, a visão ampliada, ela tem várias dimensões, né? Sim. Uma visão ministerial, uma visão pessoal, e isso vai atribuir também uma responsabilidade, não é? Eu entendo que Saulo tinha um grande conhecimento teológico, formado na escola de Gamaliel, Gamaliel, né? Então, ou seja, ele tinha um grande conhecimento teológico acerca daquilo que lhe havia sido revelado, ok? Sim. A partir do encontro pessoal com o Senhor Jesus, não é? E aí ele se dirige, né, ao encontro de Ananias, que ora por ele, as escamas caem e ele recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo é professor, é mestre, ensina, robustece, vivifica, santifica. Ou seja, quando Saulo se abre a essa ação, porque ele poderia não ter se aberto, na minha visão, não é? Uhum. Então, o grande ponto é o abrir-se à ação do Espírito. Porque quando nós nos abrimos verdadeiramente à ação do Espírito, e talvez esse é o cerne desse questionamento que você faz, o Espírito Santo amplia a visão. Ele não deixa de compreender o que ele já sabia, mas amplia-se, né? E isso fica muito claro nas cartas, principalmente na carta aos Efésios. Isso fica muito claro, né? A chamada rainha de todas as cartas, né? A carta aos Efésios. Mas amplia-se a visão com algo robustecido que vem do céu, entende? Porque a grande... E aí volta a pergunta que você faz diretamente a mim. O ampliar-se da visão é muito interessante no sentido de entender que existem situações, realidades, problemas muito maiores, né, do que o micro, né, abre-se um pouco mais. Todavia, nós também entendemos que se não é ainda a unção, se não é ainda o desdobrar-se na oração, no jejum, e buscar esse entendimento do Espírito para atuar nas várias realidades, a gente não consegue. Sim. Né? Então perceba que Paulo, ele tem a humildade, por isso pequenino, né? A humildade de se abrir a um conhecimento daquilo que para ele era novo. E aí sim, interessante, né? Eu estive lá na igreja de Três Fontes, onde São Paulo foi decapitado lá em Roma.
recentemente. E fala, por que 3 fontes? Porque a igreja, ela tem um declínio, né? Porque é justamente quando ele é decapitado, a cabeça quica 3 vezes. E onde a cabeça dele quica, nascem 3 fontes de água. Você pensa, Senhor, que obra de Deus é essa, né? Onde a cabeça fora do corpo vai quicando, vai nascendo fontes de água. É algo de alguém, de um homem como eu e você, Miguel, que toma uma decisão e fala, ainda que me custe a cabeça, eu vou seguir esse Jesus. O viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Amém. Amém. Essa é a fala de Paulo. Amém. Deus seja louvado, irmão. É difícil, né, pra gente, né, até pra gente ter essa... E que testemunho maravilhoso, cara. Eu não sabia. Também é o que vale a pena, né? Essas experiências, quando Deus amplia a visão, Deus te deu essa oportunidade de pisar aonde este homem santo, coluna da igreja, esteve, testemunho, e deixou um legado. Sim. Olha o legado dele aqui do meu lado hoje. Olha o legado. Mas não deixa de ser, né, Aninha? Não deixa de ser. A vida mística de Paulo nos impacta muito, né? Os escritos de Paulo nos impactam, né? A fala de Paulo nos impacta. Com certeza. Meu irmão, minha irmã, ai Deus, como disse o Daniel, daria para a gente poder escrever uma tese aqui, né, Aninha? Mas o tempo urge. Aninha, nós vamos ter tempo de fazer uma oração com os irmãos? Vamos? Então nós vamos sair 1 minutinho, meu irmão, minha irmã, e a Aninha vai nos abençoar com louvor, e nós vamos voltar orando por você. Não vou morar não, porque tem um dono Tacílio que eu coloquei na hora errada. Depois, Ele é hein? 10,50. Não Ele é é- o 9,50. Ai Deus. Deus seja louvado, irmão. Deus seja louvado. A gente volta fazendo uma oração. Eu nem vou chamar aqui as mensagens, não, Aninha. Tá bom? Amém, irmão? Você conduz a oração para a gente encerrar, tá bom? Você pode voltar aqui em cima. Essa é a música do menino? Você pode voltar até em cima. Apesar que ela é Mariana, pode voltar em cima dela, tá? E aproveitando a poderosa e preciosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e hoje, orando também com São Paulo, nós queremos apresentar sua vida, sua casa, sua família. Nós queremos apresentar sua necessidade nesse dia, pedindo ao Deus Todo-Poderoso, Pai de amor e de bondade, em nome de Jesus, que venha ao encontro da sua vida, da sua casa. Paulo teve um encontro pessoal com Jesus que transformou a sua história. Nós queremos nesta manhã pedir e rogar ao Senhor Jesus, que teve um encontro com Paulo, que vá ao seu encontro, na sua onipotência, na sua onisciência e onipresença, que ele esteja ao seu lado nessa hora, ao seu encontro. Nós oramos nessa manhã, pedindo a Ti, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que alcance
os vossos filhos e filhas que oram conosco em tantas as necessidades desta manhã, desse dia, pelos hospitalizados, encarcerados, os que se encontram nos asilos, os que estão passando por tratamentos. Visita, Senhor. Visita nessa hora cada realidade, cada casa, cada família representada, aqueles que oram conosco nesse momento. Visita-os e encontre-te com cada um deles. Encontra-te, Senhor, com cada um deles, com cada uma delas, em suas realidades. Famílias desesperadas, decisões que precisam ser tomadas nesta manhã, nós clamamos a Ti. Visita-os para a honra e glória do Seu santo nome. Amém, Senhor. Deus seja louvado, meu irmão, minha irmã. Alegria estar aqui com você mais uma vez. Na próxima semana, sábado, 10 horas da manhã, programa RCC no ar. No próximo sábado, celebra o povo do nosso congresso de 25 a 27 em Curvelo. Beleza? Isso, Deus seja louvado, meu irmão, minha irmã. Entra no site da RCCBH, faz lá a sua inscrição. Na RCC Minas também, faça lá a sua inscrição. Estaremos juntos no Congresso Estadual da RCC na cidade de Curvelo. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Deus seja louvado. Aleluia, Miguel. Acabou que não deu pra gente falar do congresso, hein, irmão. Faz parte. Um tchau pro pessoal aí, galera. Tá aí. Eu vou sair.